E aí, pessoal, começando mais um episódio, só que esse episódio, vou te ser sincero, né? Eu gosto de sinceridade e transparência. Um dos episódios que eu acho que vai ser um dos mais importantes para esse canal. Não se assuste, porque eu acho sinceramente que é um dos convidados que eu acho que de maior importância para a sociedade a gente está trazendo hoje. Normalmente eu trago atletas, eu trago pessoas relacionadas à saúde, seja nutricionista, preparador físico, médico, coaches, treinadores. E hoje a gente está trazendo um cara fora da curva, muito fora da curva em vários aspectos que eu quero que vocês entendam. Ele vai se apresentar e aí vocês vão entender durante todo o contexto por que esse jovem, sendo tão jovem e alegre, ele tem tanta transformação na sociedade. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque eu já conheço ele, não pessoalmente, eu conheci ele pessoalmente hoje. Hoje a gente já conversa há muito tempo. Ele já foi aluno meu de um curso e hoje eu estou conhecendo ele pessoalmente. Eu quero que todos vocês conheçam, cara. De verdade é um prazer gigantesco. Eu tenho o prazer de trazer todo mundo aqui, eu gosto muito dos meus convidados, mas o que ele faz para a sociedade eu acho que tem um valor imensurável. Então eu quero que vocês conheçam com grande prazer aqui meu amigo Rutênio. Tudo bom, Rutênio? Tudo ótimo, que agora depois dessa apresentação a gente fica até sem fala. Pra mim é um grande prazer imenso estar aqui também, doutor Adriano. Assim, é a primeira vez que a gente se conhece, mas desde que eu conheci seu trabalho na rede social, eu já sou grande fã e sem modéstia mesmo, assim. E tive o prazer de ser aluno, que até hoje replico algumas coisas no dia a dia quando eu consigo. Tô tentando manter essa vida fitness, né? Porque é mais pro bem-estar emocional e da sua vida mesmo. E pra mim é um prazer estar aqui. E com essa apresentação, não sei o que vai sair daqui, né? Cara, não, mas é porque vocês vão entender agora. Eu quero que o Rutênio conte um pouquinho de como tudo começou, né? Quando e como tudo começou, para que as pessoas, porque se elas não acompanharam desde o início, elas não vão entender a grandiosidade do que é hoje o projeto. Então eu quero que você explique tudo da forma que você quiser, o que você puder falar, mas vai contando a dimensão para eles entenderem aonde é o inferninho, o céuzinho, sim, né? Enfim. Não, perfeito. Eu gosto de contar, assim, primeiro me apresentar, me chamo Rutênio Florencio, tenho 23 anos, sou de Fortaleza, Ceará, mas cresci dentro de uma favela chamada Inferninho. E tudo que eu faço hoje é muito um reflexo da minha infância, sabe? Eu gosto muito de atrelar, não tem como pensar as duas coisas, doutor Adriano. Então eu cresci dentro da favela do Inferninho, só que eu não cresci dentro da favela realmente. Hoje o IBGE tem as marcações, eu cresci numa rua que é uma rua mais larga, então tinha mais acesso. E tive pai, tive mãe, tive a oportunidade de ter uma família estruturada, só que quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe se tornou paraplégica. E aí toda a minha estrutura familiar foi quebrando, né? Porque minha mãe parou de trabalhar, meu pai parou de trabalhar para cuidar da minha mãe, então a estrutura financeira foi toda se desmontando. E aí eu fui morar dentro da favela, que era só uma rua. Inclusive você está convidado de conhecer, eu gosto de contar essa história na prática, porque é uma esquina que separava muita coisa. E aí toda a memória afetiva que eu tenho na minha infância é dentro da favela, que tem um nome chamado Inferninho. Os meus amigos de infância moravam lá. Só que com 9 anos de idade, eu conheci o Muay Thai. Desses 6 aos 9 anos foi bem complexo pra mim, e hoje eu tenho algumas memórias, poucas ainda, mas eu gosto de trazer isso à tona, porque como eu falei, reflete no que eu faço hoje em dia. Então, dos meus 6 aos 9 anos de idade, minha mãe se tornou paraplégica, e aí eu comecei a morar muito mais com a minha avó e dentro da favela, né? A minha avó morava fora, mas eu ficava nesses dois universos na minha infância toda. E aí, por não ter meu pai tão presente por causa da minha mãe doente, assim, eu acabei sofrendo violência, abuso sexual durante esse período. E apenas com 9 anos de idade foi que realmente eu consegui me libertar. Graças a Deus isso não me fere. Eu acredito que Deus usa um mecanismo assim da gente se esquecer dessas coisas. E com 9 anos de idade começa realmente a minha vida através do esporte. Então eu conheço o Muay Thai. E aí dos 9 anos até hoje, assim, eu sou amante do Muay Thai. Então vivi a minha vida para estudar e da escola ir pro Muay Thai, só sair à noite para voltar para casa e dormir. Só que eu não tinha dinheiro para pagar o Muay Thai, então eu fui bolsista e sou bolsista até hoje, né? O meu mestre, o Vladson Jereba, até hoje não me cobrou uma mensalidade, então a gente treina sempre. Hoje eu treino, como meu tempo tá mais restrito, né? Hoje a gente treina mais que sozinho, só eu e ele e tal. Mas desde os 9 anos eu comecei a treinar Muay Thai. E depois do Muay Thai, eu tive outras oportunidades, porque assim, por ser bolsa e nunca pagar nada, eu tinha algumas obrigações.
primeiro ser um bom filho, então eu tinha que estar em casa de bem. Eu gosto de dizer que meu pai nunca brigava comigo ou me batia. Quem me batia era o Muay Thai, porque meu pai falava assim, ó, Jereba, o Rutênio não tá bem na escola. E por ser isso, eu comecei a ganhar bolsa na escola particular também. Então eu tive a oportunidade de ter uma família, ter o Muay Thai e depois ir para a escola particular. Só que com 17 anos de idade, meu pai veio a falecer por causa de um câncer no fígado. E aí eu vi ele falecendo, a gente passei um tempo com ele no hospital e isso mexeu muito comigo. Só que ele sempre dizia que eu era o homem da casa, né? E eu tinha essa obrigação de cuidar da minha mãe, de estar com a minha mãe. Eu tenho um irmão, só que o irmão mais velho. E depois que meu pai faleceu foi que ele veio morar comigo, né? E eu tinha essa impressão de ter que ser o homem da casa, de ter que botar os tênis da casa, só que eu só tinha 17 anos. Como é que eu ia fazer isso? Mas por ter tido um bom desempenho no Muay Thai na escola, eu consegui uma vaga de primeiro passo. Fui jovem aprendiz numa grande empresa aqui de Fortaleza. Passei um tempo de 17 aos 18. Só que aos 18 anos, quando eu estava amando aquilo que eu estava fazendo, fui contratado por essa empresa para ser efetivo, assinando carteira completa, assim, para estar trabalhando na área integral. Eu chego em casa e me deparo com uma notícia não tão boa, que um amigo meu de infância morreu. E aí esse ponto foi muito crucial na minha vida, porque eu me lembro como se fosse... Todos os dias eu me lembro dessa cena, assim, que eu falei, cara, por que eu tô vivo e ele tá morto, né? Por que tá acontecendo isso? E todos os dias eu me lembro disso, porque eu tô aqui conversando agora no podcast, enquanto ele morreu. O cara tinha a mesma idade que eu, tinha a mesma inteligência que eu, até mais, e acabou se envolvendo por outro caminho. E é isso, por isso que eu puxei desde a minha infância, doutor Adriano, porque depois que eu fiquei pensando nisso, eu penso o seguinte, que desigualdade social são combatidas com oportunidades. Então, pra mim estar aqui hoje conversando com você é porque eu sou fruto dessa oportunidade. E não ter sido morto, ou então estar preso. Eu fui fruto de algumas oportunidades que combateu algo que é tão perverso no nosso mundo, que é a desigualdade social. Em outras palavras, que é a pobreza. E que a pobreza não é só financeira, sabe? Assim, minha mãe não ter todo o amparato para saber a doença que ela tinha, isso é uma pobreza também. Meu pai ter que abandonar emprego para cuidar dela e a gente viver de doação, de cesta básica, isso foi uma pobreza para mim. Por mais que eu tivesse uma casa, por mais que eu tivesse minha família. Então a gente tem esse sistema, né? Esse modelo sistêmico de pobreza. E eu falo assim, cara, então essa frase é muito icônica para mim. Que desigualdade social são combatidas com oportunidades, e eu sou fruto dessa oportunidade. E quando eu vi que eu era fruto dessa oportunidade, estava na hora de eu devolver algo para a sociedade e algo para a favela que eu cresci. Porque eu já estava trabalhando, então minha mãe já estava feliz comigo, eu estava conseguindo manter as contas de casa, por mais que era só um salário mínimo, mas eu conseguia de alguma forma ser o homem da casa, né, naquele momento. Só que estava faltando algo. E eu falei, olha, tá na hora de eu devolver. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir a garagem da minha casa, que não era garagem, era só uma área, pra dar aula de Muay Thai, que foi a primeira coisa que eu tive. Então eu comecei a dar aula de Muay Thai, que eu falei o seguinte, olha, não quero ver mais amigo meu morrendo por causa de criminalidade, por causa que se envolveu com outras coisas. E aí começa uma jornada do Pensando Bem, que no qual hoje eu sou fundador, estou como diretor executivo da Pensando Bem. E eu começo essa jornada de 2019 para 2020. Então, fico feliz quando você fala que sou uma pessoa importante para a sociedade, mas sou importante porque acredito nisso, que eu sou fruto de oportunidades e que eu sou só uma ponte de devolver essas oportunidades para pessoas que não têm ela ainda, e a gente tem que fazer isso por meio do Pensando Bem. Então, em 2020, surgiu o Pensando Bem, que aí fico feliz de saber que você é fã do meu trabalho, do trabalho de tantas pessoas que estão envolvendo isso, mas começa pequenininho na garagem da minha casa. E esse é o resumo da minha história até esse momento, né? Até 2020. Vocês entenderam a apresentação? Entenderam? Cara, é um cara fora da curva. Então, assim, eu tô falando isso aí porque eu acompanho. Eu acompanho, inclusive, a dimensão que é hoje, né? O Pensando Bem. Esse cara tá na mídia e, infelizmente, ainda não mostramos para todas as pessoas que deveriam existir. E o mais incrível, cara, eu me arrepio aqui debaixo dessa blusa, porque é o seguinte, a gente estava falando isso aqui agorinha mesmo, sim ou não? A gente estava falando exatamente de como dar um caminho para que ele não conheça outro caminho. E isso, por isso que eu falei que era super importante a sua presença hoje, e um dos mais importantes. Esse canal aqui, Rutênio, que é um projeto novo também. Esqueci até o número. Qual é o episódio de hoje, Liz? 38. Desse novo formato. O AID significa ajuda.
Nosso objetivo é ajudar a pessoas a entregarem um conteúdo que talvez quem não te segue não conheceria. Sim. Então, nossa ideia é reunir pessoas aqui e mostrar pessoas relacionadas à saúde, ao desenvolvimento intelectual e corporal da pessoa, inclusive mental também. E eu falei que hoje seria um dos mais importantes nesse sentido, porque eu sempre acreditei que a gente tem que entregar o esporte como oportunidade de caminho de hierarquia, de disciplina, de uma série de outros fatores, inclusive de bem-estar, de saúde. O cara não vai pensar, ele não tem tempo. A gente estava falando isso aqui exatamente assim, olha, Rutene, um exemplo que eu dei na gravação passada. O cara, ele pode ser o filho do dono da Boca, ele pode ser qualquer um. Se no esporte ele não se dedicar, ele não vai se desenvolver. Então ele quer se desenvolver, ele quer ser destaque, ele quer ganhar, ele vai se entregar ao esporte. E aí é onde o esporte transforma a vida das pessoas. Não, eu gosto de dizer também que acho que ainda não foi calculado a potência que o esporte traz para o jovem de periferia, para mudança social, sabe? Eu acho que ainda não tem cálculos assim. A gente vê hoje os grandes nomes, né, na UFC, em grandes campeonatos, são todos jovens de favela, na sua grande maioria, né? Principalmente, eu também treinei jiu-jitsu, a gente gosta de dizer que jiu-jitsu era muito elitizado há 10 anos atrás, há uns tempo atrás. Só que se você vê hoje, os grandes nomes do jiu-jitsu são gente que morou na favela, que veio da favela. Então eu acho que o esporte ainda não tá... Eu acho que tem isso, sabe, Sodrão? Você tem mais rodagem aí que eu. Você pode depois me passar, mas acredito que ainda não tem um cálculo exato que mostra o impacto do esporte dentro de uma favela. E na vida das pessoas que passam pelo esporte. O nosso amigo em comum, o Mani, ele sempre fala que toda criança... O primeiro contato que ele tem que ter é com o esporte. Ele defende muito a bandeira do jiu-jitsu. E eu tô com uma filhinha hoje, sou esposo, né? Sou pai também da Mali, tem 1 ano e 3 meses. Eu falo, amor, assim que a Mali completar 3, 4 anos de idade, eu quero botar ela no jiu-jitsu já pra... Não vejo a hora dela estar de kimono rosa. Mas acredito que o jiu-jitsu traz muito essa importância, né? O esporte traz muito essa importância. E assim foi com a minha vida. E aí, assim, dando continuidade no Pensando Bem, eu comecei em 2019... dando aulas de Muay Thai para 3 crianças. Porque a galera que tinha minha idade, era difícil chegar em contato com eles. Porque a grande maioria deles, não todos, eu gosto de dizer isso, não todos, assim, todos os seus amigos eram do crime, não. Boa parte deles conseguiram um outro caminho, só que a favela tem uma questão, que a gente tem uma frase que todo mundo usa e que eu não gosto dessa frase, que assim, a favela venceu. Eu acredito que essa frase, a favela venceu, ela tá completamente errada. Porque quando eu tinha 18 anos e fui contratado pela Pague Menos, como jovem aprendiz, eu batia no meu peito e falava assim, pô, a favela venceu. Porque eu não tava mais na favela, tava recebendo salário, tava vivo, com a minha mãe, tava tudo ótimo. Só que a Dona Maria tava lá ainda quando chovia alagando, tava faltando comida dentro de casa. Então, a favela é só eu? Não é. E a favela não é essas pessoas que saem da favela e voltam. Eu falo agora assim, agora a gente tem que construir pessoas que consigam quebrar o ciclo da pobreza, sair da armadilha da pobreza, mas continuar dentro da favela. Então por isso que eu gosto de usar essa frase com esse grito, que é a missão de hoje, transformar a favela. E muita gente me pergunta, quer transformar a favela? O que é isso? Você quer mudar a favela para outro? Não, eu só quero mostrar que a favela é um celeiro de potencialidades e que ela tem que ser respeitada. E não ser lembrada como lugar de violência, criminalidade. A favela tem que ser lembrada pela Dona Maria, que acorda todo dia, que sobreviveu ao meu mundo desse jeito, com 5 filhos e dando criação para esses 5 filhos. Tem que mostrar o Pedrinho, que é o nosso aluno hoje, que é campeão norte-nordeste de jiu-jitsu. Tem que mostrar o Keké, que está sendo campeão de karatê com 9 anos de idade. Tem que mostrar essas potencialidades. E aí a questão de transformar a favela, eu gosto de dizer que é transformar realmente a pobreza da favela e mostrar para a sociedade que tem outro caminho. Em 2020, a gente foi pela pandemia, né? Então eu comecei a dar aula em 2019, finalzinho de 2019, e eu cheguei pra minha esposa, no caso ela era minha namorada ainda, a Evelyn, que, assim, eu gosto de falar muito dela porque ela é a pessoa que menos aparece do meu lado. E a gente tava fazendo um evento, eu sempre vou dizer, olha, se eu tô aqui hoje é porque ela segura, não é nem meu background, né? É o redor todo, então é os lados, é a frente, é por causa dela que sempre incentiva. Em 2019 eu falei assim, vou sair da empresa que eu trabalhava, deixar de ser carteira assinada e vou focar no Pensando Bem. Eu vou focar em dar aula. Só que eu não tinha como me manter. E eu falei pra vários amigos meus, eles falaram assim, você é doido. Sua mãe precisa de você e tal. E eu fiquei isso uma semana, assim, com essa indecisão, né? Vivendo mal. Aí eu resolvi abrir o jogo pra a Evinha, antes minha namorada, hoje minha esposa, e pra minha mãe. E elas responderam assim, vai,
que de fome a gente não morre. Isso em 2019, a gente nem imaginaria que ia ter a pandemia, né? Então eu peço demissão, saio de lá, saio da PagMenos, aí eu começo a arrumar uns bicos de design gráfico. Então eu conheci a tecnologia, que é um lado que a gente hoje faz dentro do Pensando Bem, muito bem, que é a tecnologia, e comecei a ser design gráfico, trabalhar de casa, passava a noite trabalhando, e no período da tarde, noite, assim, eu dava aula de Muay Thai, sem tatame, descalço, na garagem realmente da minha casa. Só que chegou a pandemia em 2020, eu tive que fechar as portas da minha casa. A gente não sabia o que ia acontecer. Só que eu gosto de descrever, doutor, que eu sou muito curioso. Pensa num cabo curioso, sou eu, assim. Eu gosto de entender. Acho que a gente nordestino tem essa. Eu gosto de falar que a gente é amostrado, né? Eu tenho essa ideia de querer conhecer tudo. Então, assim, tem vezes que eu tô num evento, assim, a Rai, ela fica, por que tá nesse evento? Não, porque eu quero entender o que é esse evento, assim, por mais que eu não siga. Então, eu entendi muito sobre o que era o terceiro setor, sobre o que era ONG. E vi que aquilo que Deus tinha colocado no meu coração de transformação, de dar aula, não era só porque eu tinha que ser bom. Sabe? Não é porque eu tinha um coração bom ou eu tenho um coração bom. É que eu tinha que resolver um problema, que era um trabalho, que era uma missão realmente, sabe? E aí eu falei assim, cara, então tá na hora de eu profissionalizar isso aqui. Entender realmente o que é o terceiro setor, entender qual é esse mundo. E aí chegou a pandemia, fechei as portas de casa e fiquei maluco. Só que falei, não, eu vou estudar. E aí eu vi que muita gente comentava, tem grandes ONGs, tem grandes exemplos de ONG que estão na mídia hoje e falavam, cara, vai ser um problema para quem tá dentro da favela. Se a gente que tá fora da favela, que tem um caixa, né, que conseguiu fazer o distanciamento social, imagina a dona Maria que vive de bico, que trabalha na casa da pessoa dando faxina, o seu João que é pedreiro, e agora, o que vai acontecer? Vão morrer de fome. Isso mexeu muito comigo, e aí eu criei um projeto dentro do Pensando Bem chamado Empatia nas Favelas, que era a ideia inicial, a gente não sabia quanto tempo ia dar, que era doar cestas básicas para as minhas crianças que eu estava dando aula, porque nesse tempo comecei com 3, estava ali com 15 mais ou menos. Eu queria entregar a cesta básica para eles. Só que eu não tinha visibilidade, né? Ninguém conhecia o Rutene, a não ser o pessoal do meu bairro que me chamava de doido. E comecei a postar nas redes sociais, mobilizando, até que a mídia convencional viu, a Globo viu, que foi o CETV, né, aqui pra quem tá do estado, mas é estado aqui do Ceará, viram isso, e aí só tinha, doutor Adriano, numa quinta-feira, 3 quilos de alimento, 3 e uns itens de higiene, assim, da minha campanha que eu tinha feito na rede social, se matando. E a gente foi numa quinta, no sábado, a gente tinha 1 tonelada de alimentos. Você olha só, você se matou para 3 quilos e aí você vê o poder da mídia. É isso. Agora imagine se essa mídia tivesse do lado certo da história. Sim. Ou se ela estivesse favorecendo quem precisa realmente. A desigualdade de tratados. Exato. Né? A pandemia, eu acho que ela deu um puxãozinho assim pra mídia pra falar assim, olha, tem que voltar pra favela, o que é que tá acontecendo? Eu já conversei com algumas pessoas de ONG grande, assim, que eu converso e falo, cara, é verdade. Porque até então, eu não me lembro da mídia mostrando. Então eu ficava brincando, assim. Eu postei logo em seguida que eu saí uma frase que eu gosto muito, assim. Imagina se meu pai visse eu no jornal, mas não por motivo criminal, sim por motivos bons. E foi isso que aconteceu. Porque antes eu tenho uma lembrança dos meus amigos só por motivo criminal, então pessoas que eu conhecia por motivo criminal no jornal. E agora não, a gente tá mostrando pros jornais, né, pra mídia convencional que tem muita potencialidade dentro da favela, tá acontecendo muita coisa. E aí eu consegui 1 tonelada, assim, foi logo em março de 2020, e aí a gente começou a distribuir, só que não parou por aí. E aí de março de 2020 até agosto, setembro, a gente conseguiu distribuir 21 toneladas de alimento. E 21 favelas, e tudo na garagem da minha casa, que é um espaço menor do que esse que a gente tá agora. E a gente estava entregando, a gente fazia a arrecadação durante a semana, no sábado entregava. Então a gente conseguiu abastecer toda a favela que eu cresci, chamada Inferninho, e a gente conseguiu chegar em outras 10 favelas, com outros líderes sociais, entregando alimento e tal. E aí nesse meio caminho eu falo assim, cara, mas não é só isso. Eu gosto de dizer que a gente está muito nessa questão da cozinha social, né, cozinha solidária, que é um trabalho fantástico, que tem que existir. Mas eu sou muito fã de falar que não é só ela que tem que existir. Ela é só um complemento. Acredito que o prato de comida, ela sacia a fome, mas ela não acaba com a fome. Então eu falei, tá bom, tá na hora de parar. Não tem que ser só a cesta básica ou então só a quentinha que a gente estava dando. Porque uma coisa que eu não deixei de contar, que a gente entregou 21 toneladas de alimento. E quando a gente estava entregando alimento, não tinha mais o gás. Aí eu resolvi montar uma cozinha solidária
dentro da garagem da minha casa também. Então a gente entregava a cesta básica e fazia comida dentro da minha casa. E em 3 meses, que foi de agosto até o final do ano, assim, basicamente, até outubro, a gente conseguiu distribuir 35 mil refeições veganas dentro da minha casa. Para essas mesmas favelas, esse mesmo complemento. Só que eu ficava muito pressionado por falar isso, assim, não é só isso. Porque enquanto a gente estava entregando, o jovem ainda estava na esquina. A criança estava tendenciosa a ver esse jovem na esquina. A favela não parou, né? Ainda tinha essas oportunidades. Inclusive, eu gosto de falar que não é falta de oportunidades. Você fala uma coisa que eu defendo muito. Não é só falta de oportunidades, é falta da oportunidade correta. Porque eu gosto de uma frase que diz o seguinte: atirar a primeira pedra um jovem negro de periferia que nunca pensou em se envolver. Porque é a primeira oportunidade está lá na porta. E é a mais tentadora, né? É a mais tentadora. É lindo, né? Exatamente, eu tenho várias lembranças minhas de infância. Tipo, uma delas é que a porta da minha casa, quando eu morava na favela, só fechava por fora. E aí um tempo meu irmão foi dormir lá com a minha mãe, né? Só que o meu irmão, muito mais velho, gostava de festa, de farra e tal. E aí acabou fugindo de casa, botando alguma coisa pra fechar a porta assim por fora. Só que o vento bateu, a porta abriu na madrugada. E eu tava dormindo com a minha avó e meu pai, isso antes do meu pai falecer. E aí a gente chegou em casa às 6 horas da manhã, a porta tava aberta e tinha um cara na frente da porta da minha casa falando assim: ó, seu Ripardo, que é o nome do meu pai, se preocupe com nada, que não aconteceu nada com a sua esposa. A porta abriu. Então pra mim aquilo dali era fantástico, sabe? Era o primeiro exemplo que eu tinha, fora o esporte, né? Fora o Muay Thai. Então eu tenho essa memória muito vívida na minha mente. E aí chega essas oportunidades, aí eu falo assim: agora tá na hora do pensando bem. E aí o Rutênio se projetou como isso, de ser a principal figura dentro da favela. Então, em 2020, nessa ordem, né? Se eu tiver... Eu descobri que eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Não, então, se eu tiver... quase não se percebe, né? Quase não se percebe. Então, se eu estiver falando demais, você pode interromper, se não estiver entendendo. Então, assim, vendo essas vivências, em 2020 aconteceu essa questão de alimentação, 28 toneladas, fora as refeições que a gente entregou. Só que eu falei: cara, tá na hora de voltar a dar aula de Muay Thai. Não só isso, eu quero juntar os dois. Era a grande loucura que eu queria fazer na minha vida, era juntar os dois. Só que eu não sabia como e quanto, né? Aí eu vi uma escola abandonada na rua da minha casa, uma escola privada, assim, né? Eu falei: cara, eu vou tentar alugar ou comprar. Só que eu não tinha salário, eu só recebia doações pontuais, assim. Infelizmente, e aí é um ponto que eu queria trazer, doutor Adriano, que a gente tem que mudar essa questão da doação. A gente hoje tem 2 motivos de doação, né? Muito assim, quando eu sensibilizo, quando eu vejo que realmente eu faço parte do problema, ou então quando eu sinto realmente que eu sou parte do problema. E aí, na pandemia, a gente recebeu muitas doações, porque a gente tava falando sobre fome, sobre essas questões. Quando a gente fala que a gente tá querendo formar um atleta lutador, aí a história já é outra. Eu não consigo ao nível de doação que eu conseguiria para um prato de comida. A gente sabe que são necessidades extremas, mas se eu não botar a refeição e a criança sendo atleta, ela vai ficar sempre nesse ciclo e vai ficar enxugando o gelo. Então eu gosto muito de falar sobre essas pontuações de doação. A gente tem que entender que a doação a gente tem que doar para longo prazo, não só por necessidade imediata nossa, assim: ai, eu quero fazer o bem. Cara, faz o bem investindo numa criança, sabe? E investir numa criança não é um prato de comida, também é um prato de comida, mas é o esporte que vai durar ali 3 anos. É o esporte que vai durar até ele virar adolescente. Então tem essa jornada que eu gosto de falar sempre quando eu tô em público, pra gente conscientizar as pessoas que doam. Porque assim, o meu trabalho não é só por causa de mim. Porque se fosse só a minha ideia, eu não estaria conversando hoje com o senhor. É porque eu acredito na minha ideia, é porque a gente tem um time que trabalha e eu tenho pessoas que acreditam também nessa ideia e apostam, tanto financeiramente como também fazendo contatos. Então, eu sempre falo muito com essas pessoas. E aí eu falei: eu quero agora voltar a dar aula de Muay Thai. Só que a garagem da minha casa tinha ficado pequena, porque eu tinha 15 crianças, mas os pais agora, todos os pais da favela tinham me conhecido e queria que as crianças tivessem também aula de Muay Thai. E eu falei: e agora? E aí fui pra essa escola, fui conversar, era mais de 1 milhão pra comprar essa escola. Olha, cara, eu não vou ter esse 1 milhão. E eu tenho que resolver alguma coisa rápida. Porque outro ponto que eu gosto de falar, o que a gente faz é urgente, mas eu não posso ter pressa. Mas é urgente. Então eu não poderei esperar até conseguir 1 milhão pra conseguir a escola. Eu também não poderia ter pressa de falar assim: eu vou ter 1 milhão e comprar a escola e não ter 1 milhão. E fui andar dentro da favela que eu cresci e vi um beco totalmente abandonado.
Um beco que era o Beco do Canal, que realmente passa lá uma galeria fluvial. Era um rio que passava dentro, e aí devido às construções irregulares acabou se tornando um canal. E aí a gente ficava pulando de um lado pro outro. Só que aí a prefeitura tampou esse beco e teve uma enchente muito forte lá dentro, há 7 anos atrás, que as pessoas que moravam nesse beco perderam suas casas. Ficaram com risco de cair, quem teve condições vendeu, outras pessoas ficaram lá dentro. E quando sai as pessoas que moram lá dentro, alguma coisa ocupa. Um amigo meu fala muito isso, assim, a natureza nem o mundo do negócio aceita vácuo. Acho que o mundo não aceita vácuo, né? Então quando os moradores saíram, alguma coisa tinha que ocupar. E ocupou o lixo e a criminalidade lá dentro. Sabe, era o ponto de uso de droga, era quando a polícia chegava lá pra bater nos outros, era tudo isso que acontecia dentro da favela. E eu andando, eu vi aquele beco assim de manhã, falei, cara, aqui dá pra fazer alguma coisa. E é muito mais barato que 1 milhão da escola. Só que tinha que limpar o beco. Aí eu fui falar com os moradores, né, que são os meus amigos de infância, era a tia que me viu crescendo, eu falei, ó, eu quero fazer um livrar. O livrar era juntar crianças pra gente falar sobre leitura, ler livros pra eles. E eu falei de manhã isso. À tarde o beco tava limpo. E eu não sujei minha mão. Quem limpou foi os moradores. Então os moradores entenderam a necessidade daquela. Eu falei, cara, que vai dar certo alguma coisa. E aí comecei com um sonho de revitalizar esse beco, que era sair da garagem da minha casa, revitalizar esse beco, que era só rebocar as paredes e pintar. E a gente tinha ali eu vou falar em números, era 15 mil reais ali que eu queria em 2020 conseguir. E aí a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha a parte burocrática ainda. Só que uma empresa chegou pra mim, ó, vou doar esse dinheiro, pode começar. E aí eu passei uma semana fazendo obra, gastando com pedreiro, pedindo emprestado meus amigos pra comprar tal coisa, sei o quê. E vi uma casa abandonada lá dentro, que eu queria comprar essa casa também. E era 5 mil reais. Então eu falei assim, ó, 10 mil vai ser de reforma, né, nos becos. Eu vou comprar essa casa aqui pra ser o ponto de apoio. Só que passou uma semana, 2, 3, esse dinheiro até hoje nunca caiu. E eu entendo que era porque não tinha a documentação necessária. Mas eu fiquei devendo mais de 10 mil reais, que era a casa. E eu falei, cara, não dá, eu vou pedir dinheiro emprestado, vou pagar, eu vou abandonar esse negócio de pensando bem, de ONG, isso não vai dar certo na minha vida não. Eu fiquei maluco da cabeça. Só que foi aí que eu conheci a Gerando Falcões, que é a maior rede de ONGs do Brasil, fundada pelo Edu Lira, que eu tenho hoje a honra de falar que ele é meu parceiro de trabalho, né? Já tô há 3 anos com a Gerando Falcões, e a gente tá fazendo vários projetos juntos, e ele ele tem uma universidade, que é a Universidade dos Falcões, que ele ensina líderes sociais como ser líderes sociais. Porque como eu falei, não é só você ser bom. Eu digo isso muito pro meu time, a gente faz o que faz porque a gente não é bom. A gente faz o que faz porque a gente tem que resolver problema. A gente tem um problema dentro da sociedade que a gente tem que resolver. Então a gente trabalha dessa forma. E quem me apresentou isso foi Gerando Falcões, que ele já trabalhava dessa forma, né? Eu gosto muito que o Edu fala o seguinte, olha, se a gente hoje tem a NASA, o Elon Musk, que quer colonizar Marte, e hoje os melhores profissionais estão lá dentro, e a gente que tem um problema aqui que é muito mais sério do que colonizar Marte, que é a pobreza, por que a gente tem que fazer só porque é bom? Por que a gente tem que fazer, eu tenho que fazer voluntário? Não, a gente tem que contratar os melhores profissionais para estar lá dentro também. A gente tem que ter os melhores pesquisadores, os melhores professores, tudo dentro da favela, porque a gente está querendo resolver um problema tão sério e tão urgente quanto colonizar Marte. Não que a causa que o Elon Musk estão fazendo não seja nobre e que vai trazer muita ciência para a sociedade, não, deixa ele com ele. Só que não faz sentido. Enquanto tem um cara querendo colonizar Marte, outro país, a gente tem um país quebrado, um mundo quebrado, né? Outro mundo, perdão, quer colonizar outro mundo, outro planeta, né? A gente tem um país quebrado, um mundo quebrado. Então, pensando bem, surge com essa ideia que o Edu Lira me apresentou de formar um time que realmente que queira resolver um problema. Um time sério, que tenha uma postura de campeões, que jogue no ataque, né? E aí eu comecei a me ponderar com isso. Eu falei, cara, é isso, eu tenho que ser esse líder. Eu tenho que ser isso. Eu falei, então agora eu vou pra cima, eu não vou querer desistir. E aí, como um bom design gráfico, entendo, e um bom comunicador, entendo que sempre o erro nunca é de quem escuta, mas sempre de quem tá falando. Eu falei, então eu falei errado. Liguei para um amigo meu arquiteto em 2020, isso ainda, olha, eu preciso de um beco assim, assim, assado, e quero que você faça um projeto que eu vou jogar isso nas redes sociais. E ele projetou, e essa obra que era de 15 mil reais foi para 60. Eu falei, mas já tô devendo 10, como é que eu vou conseguir 60? Só que em um mês a gente conseguiu 45 mil reais. Eu gosto de falar esses números, que é números que foi assim, batidos, sabe? Não é nem mais nem menos, foi 45 mil reais. Eu falei, agora vai dar certo. E a gente começou, paguei a casa e falei que a casa ia ser o base educacional. Era um barraco 4x9, realmente um barraco dentro da favela. A gente distribuiu esse barraco
e eu relevantei 2 andares desse barraco, a gente reformou todo o beco, que virou um lugar de convivência. E naquela época, ele era final de 2020 para 2021, foi um estouro, né? Todo mundo, nossa, que legal, muita coisa acontecendo. Só que eu falei, calma, que não é só um lugar bonito. Porque lugar bonito para lugar bonito tem Fortaleza como toda. Aqui vai ser um lugar que vai transformar a favela do Inferninho. E aí comecei dando aula de Muay Thai, só que eu não queria só dar aula de Muay Thai. Eu queria dar aula de Jiu-Jitsu, aula de Karatê, aula de alfabetização, aula de informática. Eu comecei a montar um combo que eu entendi que para combater a pobreza não era só ser bom. Eu tinha que ter um esquema, eu tinha que ter uma empresa, um plano realmente. E aí eu comecei, apresentei essa minha ideia do beco para Gerando Falcões, que é gigante. Eles acreditaram em mim e falaram assim, você vai ser o líder mais novo da nossa rede acelerado. E o que é esse acelerado? Eu vendi o plano de trabalho para eles, vendi o que eu queria fazer e eles investiram em mim e investem até hoje durante 4 anos. Já vou pro 3º agora ano de aceleração. E aí eles começaram a me manter o meu salário e salário de um time. Então eu contratei coordenador pedagógico, contratei marketing, contratei mais 2 pessoas lá que trabalhavam comigo, isso em 2021. Eu falei, agora ninguém me para. E a gente começou a trabalhar, entender isso. E pra cidade que a gente vive, né, foi uma grande inovação por eu ser jovem. Eu estava sendo a 2ª pessoa, existe um chamado Catiana Pena, que eu sou fãzaço dessa mulher, incrível. Inclusive, assim, se tiver a oportunidade de chamar ela aqui, ela tem uma história de vida surreal. E ela foi a pessoa que me inspirava, porque ela já estava na Gerando Falcões. E eu fui o 2º aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, do Ceará também fui o 2º, e era o mais novo da rede. Porque já existiam outros líderes sociais de São Paulo, Rio, que fazem um trabalho gigante. Eu cheguei pro Edu e falei assim, Edu, acaba com essa ponte Rio-São Paulo. Fortaleza também tem muita potência, eu vou mostrar isso. E mostrei através do beco, e a gente começou a trabalhar. E no ano de 2020, as 15 crianças que eu tinha, né? Hoje tinha um beco, e eu tinha mais de 300 crianças em 2020. Tendo aula de Muay Thai, Jiu-Jitsu, a gente tinha alfabetização, arte, pintura, contação de história, tudo isso dentro da favela. Porque outra coisa que eu falava era assim, não faz sentido a criança passar 4 horas na escola e 2 horas no ONG fora da favela. Porque quando ela voltar, ela vai ter aquela realidade que vai estar acabando com ela. Então a gente vai pra dentro. Então a gente faz o ensino integral, não integral, né? Que a criança, nosso objetivo é a criança, o adolescente ir pra escola de manhã, ela chegar à tarde no beco, só sair de noite pra ir dormir. E ela construir uma trilha dentro do beco onde ela não possa parar numa esquina para ter outras oportunidades. Então o Beco Céu, dentro da favela do Inferninho, surge com essa mentalidade, né? E aí chegou em 2022, com muita garra, fala, agora vamos para cima, vamos querer mais. E fui conquistando parceiros. Fui conquistando pessoas que acreditavam nesse projeto, né? Eu gosto de falar que assim, eu gosto do muito do ano pouco, então eu quero muitas pessoas comigo que acreditam que essa mudança na sociedade, só que até hoje eu tenho poucas pessoas que doam muito. Que eu consegui achar pontos-chave e falar assim, cara, acredito realmente no teu trabalho. Porque eu falo assim, doutor, eu não quero só o seu dinheiro. Pro meu trabalho eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso de você. Eu preciso do doutor Adriano. Preciso que você dê 1 hora do seu mês para você me ensinar sobre marketing, sobre business, fazer contatos, entendeu? E aí eu consegui pessoas que realmente acreditavam nisso e que fizeram Pensando Bem evoluir. Então a gente chegou em 2021, 2022 muito sólido, sabe? Tava até conversando agora no caminho com a Rai, por uma ONG hoje se manter é muito difícil. Sabe, você tem um salário. Sei disso. Eu fico assim, eu tenho medo até hoje, assim, compartilhando com o senhor, eu tenho muito medo de tudo dar errado. Porque eu tenho amigos meus que têm 15 anos de ONG que não conseguem ter um salário. E hoje eu tenho um salário, o meu time tem um salário. Hoje, em 2023, eu tô com mais de 20 pessoas trabalhando junto comigo. Muitos delas recebem um salário até mais do que a maioria, porque eu acredito que eles têm que se dedicar de maneira integral. E aí, só voluntário não enche barriga, né? Porque a hora o boleto chega. Então, eu sou muito grato, mas acredito que foi muito um plano que a gente traçou realmente de entender que precisamos resolver esse problema. E não só aquela romantização da pobreza, né? Eu faço isso porque eu quero me sentir bem. Eu faço isso porque eu quero dormir com a cabeça tranquila. Não, o Pensando Bem faz isso porque tem um problema que tem que ser resolvido. Então a gente traça muito isso, assim, a gente gosta da palavra bem, né, de fazer o bem, só que a gente vai na origem da palavra realmente, que fazer o bem é isso, pra gente é uma missão. Eu já recebi várias propostas assim de sair do Pensando Bem, de até recebendo 10 vezes mais do que eu recebo hoje. Eu falei, não, cara, essa é a minha missão. E eu não faço isso pra me dormir com a cabeça tranquila, que às vezes eu nem dorme, né, porque é tanto problema pra resolver que às vezes nem dorme.
eu faço isso porque realmente eu acredito que Deus me colocou para resolver essa missão e eu tenho uma favela, tenho pessoas que estão acreditando nisso. E aí a gente fala assim, tá na hora agora de mostrar para o mundo o plano que a gente tem que fazer. Então eu venho de 2020, 2021, 2022 com isso, assim. E eu quero só falar que não foi fácil também, tá? Assim, as coisas foram dando certo, mas era muito perrengue, né? Deve gente, não sei o que e tal, apostar. Por muito tempo eu recebi menos de um salário mínimo quando eu fui acelerado, porque eu acreditava em pessoas. Eu preciso pagar o marketing, então eu pagava o marketing. Eu preciso ter uma boa coordenadora pedagógica, então eu tirava do meu para pagar a coordenadora pedagógica, né? Então era isso. Só que muito traçando um plano onde eu queria chegar. O que é que eu queria fazer? Quantas pessoas eu queria ter do meu lado, né? O que é que eu queria realmente fazer? Porque é isso. E aí eu chego em 2023 com um plano maior, junto com a Gerando Falcões, que é realmente acabar com a pobreza da favela do Inferninho. Eu quero falar isso com muita convicção, porque por mais que seja uma loucura, como a gente estava falando nisso, né? Eu já sou louco desde que eu saí do meu emprego. Todo mundo chama disso. Hoje eu sou o cara que já deu certo, né? Nossa, parabéns e tal. Sempre acreditei. Sempre acreditei. Nossa, isso foi muito ruim. E sabe, um paralelo, a gente se conheceu em 2022, né? Eu tava, doutor Adriano, ali no pior momento da minha vida. Porque eu fui atleta, né? Eu não fui um atleta bem sucedido, mas sempre treinei em alto nível. Então era muito mais fininho, né? Eu tava mostrando os vídeos, eu era muito mais fininho e tal. Tive tendência a engordar, porque minha família, meu pai era gordo, minha mãe também, meu irmão também, meu irmão tem obesidade, então sempre tá na genética, né? Você sabe melhor do que ninguém. Só que isso mexeu muito comigo porque era muita ansiedade, não tinha tempo de treinar, tinha que resolver as coisas, tava resolvendo a vida do mundo inteiro e não tava resolvendo a minha. E quando a gente se conheceu, eu tava ali beirando meus 100 quilos, não gostava de me ver no espelho, e acho que isso afetava toda a minha vida, assim, porque eu não conseguia render dentro do trabalho. Dormia tarde, aliás, não dormia, acordava tarde, chegava atrasado nas reuniões, não tinha uma autoconfiança. E aí eu tracei um plano com uma nutricionista maravilhosa, que é a Sueli, que até hoje me acompanha. E aí consegui perder alguns quilinhos, voltar àquela forma. Foi quando a gente se conheceu no P22, que foi ali 22 dias realmente que me mostraram que eu estava gordo, que eu não era gordo, que eu estava gordo e que eu tinha que sair dessa, né? Então ali o P22, então eu quero lhe agradecer também, porque quando a gente se conheceu, por mais que eu tivesse com aquele sucesso, né, que o pessoal vê na rede social, mas eu tava no pior momento da minha vida ali. E ali deu um passo realmente para falar assim, não, tá na hora de evoluir, de progredir, de conciliar as duas coisas, né? Ali, se eu não me engano, foi final de 2022, não foi, doutor Adriano? Assim, foi agosto. Porque a gente começou o projeto do P22. Eu comecei a idealizar ele, eu estava em São Paulo nessa data, a gente estava na Copinha, eu estava acompanhando o time e a gente começou, não, cara, 2022 a gente tem que mudar muitas vidas, e aí por isso que eu criei o P22, é o projeto do ano de 2022, e era um projeto que durava 22 dias. Sim. Então a gente fez várias turmas. Eu fiz várias turmas de 2022, eu não sei se você entrou na terceira ou na quarta turma. Peguei no finalzinho do ano já. E aí era uma das turmas, mas a gente tinha começado em janeiro, passei janeiro todo em São Paulo, e aí em fevereiro a gente fez a primeira turma do P22. Então você pegou uma terceira ou quarta turma. Pra mim foi ótimo. Mas a ideia é essa, inclusive o P22 não vai mudar o nome, vai continuar P22, ele continua P22, 22 dias, porque é um projeto que, além de ser para a saúde, ele é um projeto de transformação, porque a gente não está focado, o P22 ele não está focado na estética. Sim. Ele está focado em melhorar uma condição de uma pessoa para que ele volte, porque você estava acima do peso, né? E eu vejo muita gente não acreditando ou se entregando quando ele apenas está naquele local. E aí é onde a gente tem que voltar com a transformação. Você estava falando da ONG, eu quase nunca falo isso na internet. Eu acho que eu nem sei se eu já falei isso aqui no podcast. Eu tenho uma ONG também. Tem talvez a mesma idade da sua ONG, que na época da pandemia a gente se dedicou a cuidar do Cumbuco, da Vila do Cumbuco. Não me vanglorizo por isso, eu acho que era só uma missão realmente necessária de ser feito, para pensar realmente na desigualdade, porque o Cumbuco hoje ele praticamente é estrangeiro. O Cumbuco é um outro país, é um país à parte, porque vivem com união de nações, mas que naquele momento da pandemia se esqueceu de quem fazia o Cumbuco funcionar. Eram os guias, os bugueiros. Então, não vou dizer nem que eu me reuni comigo mesmo, dentro do meu condomínio. Graças a Deus, né? o Eu Keep.
Graças a Deus, hoje eu consigo morar num condomínio tranquilo, com uma certa comodidade. E eu comecei a falar lá no condomínio que a gente ia ajudar várias pessoas. É o que você estava dizendo, que a pandemia realmente ela alimentou essa empatia. Sim. Alimentou essa empatia. E a gente conseguiu levantar, equipe levantou 5 toneladas. 5 toneladas. E aí a gente entregou durante 2 meses. Eu busquei não é nem distribuidora, não sei como é que chama, a empresa que reunia os ingredientes para montar cestas. Eu busquei 5 toneladas de cestas básicas no meu carro. Eu entreguei pessoalmente todas as casas da vila e todas as casas dos guias. Os guias às vezes moravam em outras comunidades, trabalhavam com... E depois surgiu as oportunidades, assim, os oportunistas, vamos dizer assim, pessoas que queriam realmente fazer marketing com esse tipo de trabalho, e aí foi onde eu saí. Então se divulgou muito uma grande entrega de materiais na vila do Cumbuco nessa época. Eu estou contando isso aqui agora pela primeira vez, porque eu não quis falar disso mais. Mas eu vi muito marketing, assim, não fizeram e falavam que fazia, porque viram, muita gente publicou essa entrega. Mas eu sei quem foi que fez a entrega, porque foi eu que fiz. Então eu fiquei meio chateado com pessoas que queriam se vanglorizar com um trabalho que deveria ser praticamente obrigação de todo mundo pensar no próximo. E aí por isso que eu parei, aí eu foquei mais a nossa ONG em ajudar atletas, e aí é onde a gente percebe que a ajuda não vem da mesma forma, as pessoas não entendem que essa continuidade de acompanhar é importante tão quanto você dar um episódio de comida na casa das pessoas. Então eu tenho tudo isso que você está me relatando, cara, me vê um filme assim, exatamente porque aconteceu com a nossa ONG é super pequena hoje, assim, a gente não tem essa expansão de atendimento até por tempo de dedicação, mas a gente mantém o trabalho de colocar o atleta em continuidade do projeto dele, que é incentivar o esporte e a saúde. Então por isso que a gente vai reviver o P22 quanto for necessário. Aí é muito importante, porque foi isso, assim, nessa trajetória, porque é uma coisa difícil de comentar e eu não comento tanto, porque, como você falou no início, né, eu não visto um personagem, isso pra mim é muito ruim. Porque quando a gente se veste num personagem é muito mais fácil, porque eu vou mostrar pra mídia quem eu sou. E aí até ele falei assim, eu não consigo estar nas redes sociais enquanto eu não tava bem. Eu não conseguia estar postando que eu tava feliz, assim, olha que tá dando certo e tal. Porque por mais que isso, de 2020 para 2022, os pequenos detalhes fizeram tudo certo. Tinha um time, conseguia um salário, não sei o que, tudo legal. Tava 300 pessoas sendo impactadas, o beco funcionando, tinha um professor. Mas tinha muito problema ali nesses períodos, né? E eu não conseguia estar relatando isso. Isso mexia muito com a minha cabeça. Porque eu não queria estar sentado numa mesa com um empresário ou com uma empresária enquanto eu não estava bem dentro de casa, enquanto eu não estava bem comigo mesmo, né? Então eu tive um período ali de uma sabatina realmente, que eu falei assim, mas acho que foi o meu corpo falando assim, calma, não dá pra você fazer tudo, que eu parei, passei ali uns 3 meses em off, totalmente em off, em rede social, postava só, inclusive assim, hoje eu tenho muito mais post, se você olhar assim de janeiro pra cá, você tinha post de 2021, sabe? Porque eu realmente falo assim, cara, eu vou trabalhar, eu tenho que fazer, mas era só coisas pontuais. A agenda que eu tinha que cumprir, mas o todo eu não tava bem. E aí, assim, a primeira vez que eu tô falando isso também, assim, de que existe o Rutênio pessoa física, existe o Rutênio dentro do Pensando Bem, mas que no final das contas os dois são o mesmo. E que é difícil pra muita gente analisar isso, sabe? É difícil muita gente, porque tem gente que acha que a gente é uma máquina. Eu gosto de falar isso muito, doutor Adriano, e até peço que o pessoal me entenda, que é isso, quando as pessoas doam pra gente, elas têm que entender que a gente não tá aqui pra cumprir o que o ego dela quer. Eu já perdi muita doação por causa disso, assim, é um assunto bem polêmico, mas realmente porque isso acabou comigo. Porque, dá um exemplo, chegava o doutor Adriano assim, Rutênio, tenho 5 toneladas de alimento pra doar. E o que massa, só que eu falava assim, e aí você queria que eu doasse, entregasse, batesse foto, lhe mandasse, não sei o que pras pessoas, só que dentro de mim eu falava assim, cara, não tenho que estar expondo as pessoas assim. Eu não tenho que estar fazendo uma fila quilométrica no sol da tarde, no sol de meio-dia para as pessoas estar recebendo a cesta básica. Eu receber a cesta básica, eu sei o quanto humilhante é.
você tá nessa disposição. E aí isso foi muito mexendo comigo, porque eu tinha que fazer as obrigações que não era minha, mas sim que a pessoa tava doando. E aí hoje eu consegui falar assim, depois de 2020 eu melhorei minha saúde mental, saúde física, assim, não só estética, como você falou. Eu falei, calma, agora eu posso dizer quem realmente eu sou. E aí a gente começou a falar, eu tenho que doar. Cara, eu não tô recebendo essa doação agora. Doa pra outra pessoa. E até uma cena exclusiva, quando a gente fala muito de alimentação, em novembro para dezembro, né? As pessoas chegaram para mim, olha, eu tava com 300 atendidos ainda. 300 atendidos dava em torno de uns 100 famílias, que a gente tem uma média de 3 pessoas por família ali. Eu tenho aqui 30 cestas básicas para doar. Você recebe? Eu falo, cara, recebo. Mas eu quero ir doar aí, essas cestas básicas. Eu falei, não, então eu não recebo. Então, desculpa, eu achava que a favela tava passando fome. Então você só faz o que quer. Eu, não, cara, não é o que eu quero. É a maneira certa que a gente tem que entregar. Porque hoje naquela época eu tinha 100 famílias. Mas cestas básicas, ou eu entrego para as 100, ou eu deixo guardado e entrego para as 30 que realmente estão precisando. Porque você sabe bem, assim, quando a gente vai fazer uma ação social, eu tenho muita amigo meu, eu vou no centro. Aí abre lá o carro, entrega e entra uma multidão. Tem gente que nem tá no centro, vai lá e pega realmente. Então eu tento fazer uma coisa mais assertiva, sabe? De entender realmente. E aí eu chego em 2023, eu tô, Adriano, nessa fase de falar assim, tá na hora de resolver o problema de pobreza dentro da favela do Inferninho. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a Favela 3D. A Favela 3D é um programa da Gerando Falcões. Foi criado por eles, uma tecnologia desenvolvida por eles, que já acontece em São Paulo, em Maceió, Rio e São José do Rio Preto, essas 4 cidades. E aí ele me viu, o Eder falou, cara, tá na hora de fazer em Fortaleza. E ele me escolhe, eu me sinto muito honrado de ser escolhido fazer o Favela 3D, que é realmente um intensivo, a gente tem um plano até 2025, de realmente acabar com a pobreza. E como é que a gente acaba com isso? A primeira coisa que a gente fez foi cair pra dentro da favela fazendo diagnóstico social. Entendendo qual era a favela, entendendo qual é o nosso problema. Que é um toque que eu dou muito pros líderes sociais, que é isso, assim, você tem que entender o que você quer fazer. Como você falou, assim, você começou a entregar alimentação para as pessoas que faziam o cubuco girar. Mas você viu que tem um certo momento que você tinha que focar nos atletas. Mas hoje a gente não, eu quero fazer de tudo, né? Eu quero dar alimento, eu quero fazer, que não tá errado, mas você tem que entender qual é o nível. E a gente fez isso em dezembro, a gente conversou, a gente fez um índice para entender o que era a favela do Inferninho. Por que era uma favela? Qual era a peculiaridade que tinha? E a gente identificou que 75% das casas, a gente tem 2.400 pessoas, mais ou menos, da favela do Inferninho, 612 edificações, né? Então a gente bota 612 famílias, e 75% delas eram chefiadas por mulheres. E que e mais da metade eram mães solos. Mãe solo que, tipo, cuidava de 3 filhos dentro de casa. E que tinha uma vontade, opa, já tem um negócio aí. E que 47% das famílias tinham seus chefes de família desempregados. Então tem um desemprego ali. E que 22% se alimentavam menos que devia. E que das nossas crianças e adolescentes, nossas crianças, 30% estavam ou fora da creche ou fora da escola. E que dos nossos jovens, 32%, agora eu esqueci o número exato, ou era 27%, depois eu tenho na nossa rede social, a gente vai botar no nosso site, nem estudava nem trabalhava. Eu falei, cara, o problema é bem maior. O problema não é só dar o Muay Thai, sabe? Tem muita coisa que a gente tem que fazer. E aí o Favela 3D chega com isso. O Favela 3D é uma mandala. A gente tem 8 pétalas, passando por moradia, urbanismo, primeira infância, acesso à saúde, N coisas que vai fazendo. Que a gente fala que a partir do momento que a gente trabalha de maneira focada em todas as mandalas, ela gira, como se fosse uma roleta. Então a gente identificou o seguinte, das 612 famílias, 20 famílias estavam em extrema pobreza, 492 em pobreza e tinha o restante em dignidade. E como é que a gente indicia isso? É só porque trabalha? Não. Quem está em dignidade é que o filho tá na creche, a mãe sabe ler, sabe escrever, o pai sabe ler, sabe escrever, ou então quando tem a mãe sabe, né? A mãe tá trabalhando, consegue botar a gente de casa, mas tem da grande maioria, que é mais da metade, que não estão na escola, não estão na creche, desnutrição, a mãe não tem como trabalhar porque tá cuidando, ou então não sabe ler, não sabe escrever. Então a gente começou a mapear isso e decidimos que a gente vai atuar focadamente nisso. Então a gente começou a lançar vários desafios. O primeiro desafio que a gente tem é zerar a fila do desemprego dentro da favela. Não, minto. O primeiro desafio que a gente tem é fazer que a favela do Inferninho
não tenha mais alagamento. Porque 30% das famílias que moravam na favela do Inferninho estavam em áreas de alagamento. Ou seja, todo ano, quando chovia, a água subia, eles perdiam suas coisas. Isso é um trauma gigantesco. Eu me lembro de acordar na favela e tacar o pé na lama. Sabe? Isso eu tenho essas lembranças. Eu ficava pensando, pô, porque minha mãe vai comprar um guarda-roupa, se daqui a um ano ela vai terminar de pagar, né? Parcelar em 12 no crediário, e quando chover ela vai perder o guarda-roupa. Não fazia sentido. Então a primeira coisa, a favela do Inferninho não pode mais alagar. Então a gente tá com esse desafio, e a gente tá falando com a prefeitura, governo do estado, seja lá quem for. A gente tá batendo na porta, apresentando a solução. E a gente vem também com a questão de zerar o desemprego. A gente quer zerar o desemprego. E aí uma coisa que eu não contei é que de 2022 pra cá, hoje a gente atende 632 pessoas no mesmo beco. Só que o beco agora a gente falou assim, vai ser um hub de inovação. E o que é esse hub de inovação? Antes tinha um beco, que acontecia as aulas lá no meio do beco mesmo, e uma casinha que eu levantei 2 andares. E aí a gente agora comprou mais 4 casas, e aí a gente vai construir uma cozinha, vamos construir uma sala de aula para trabalhar só educação ambiental, um laboratório de tecnologia e só, né? É só. Vem isso. Só não, é tudo isso, pô, é tudo isso. E uma casa das artes. A Casa das Artes. A gente quer que nossas crianças entendam sobre arte também. A gente quer quebrar isso. E aí dentro do beco vai ser o grande coração. Você tá convidado de conhecer, tem que ir logo, antes que esse beco passe por uma reforma maior, quem já tá, direto tendo obra lá dentro. Então a gente quer que esse beco seja um coração que pulsa, que já era antes. Eu gosto de dizer, como é que você se emociona, né? Como é que você fica feliz? Eu gosto muito, Adriano, quando eu passo no domingo e não tem nenhuma ação minha lá, nenhuma ação do Pensando Bem, e tava lá as crianças brincando. Então, quando tem uma ação nossa, e aí chega uma mãe, alguém da favela, com um parente que nunca mais tinha na favela, e fala assim, deixa eu te mostrar a mulher, o que tem aqui dentro da favela. E a galera fica encantada com o beco, né? Então, realmente se tornou esse coração. Deixou de ser um lugar de violência e pobreza, para ser o Beco Céu, hoje se tornou um lugar onde tem convivência, onde tem transformação dentro da favela do Inferninho, e onde eles se sentem pertencentes, né? Que o meu maior sucesso lá dentro não é 600 famílias que passam pelas oficinas. Essas 600 famílias se sentir pertencente da favela, se sentir pertencente do Beco Céu. Então, se você for ver hoje, a gente hoje tem risco na parede, que é das crianças brincando com giz por causa das obras. Mas durante 2 anos, nenhuma pintura lá tinha sido tocada, sabe? Nem na nossa base a gente tem, a gente lógico, toma cuidado, mas tipo, lá na favela a gente pode deixar a nossa base aberta, computador lá, bicicleta, não acontece nada. Porque eles se sentem pertencentes disso. Sabe? Sente pertencente. A gente teve até um episódio muito engraçado, que a gente tava tendo uma obra lá dentro, a gente tinha alguns celulares lá. E aí as pessoas que estavam trabalhando, que não era da favela, a gente contratou de fora, pegaram os celulares, né? E acabou furtando eles de dentro da gente. A gente ficou muito chocado, só que a gente não comentou com ninguém. Só que eles soltaram dentro da comunidade que o celular tinha sido roubado. Paralisou tudo. Bora, quero o celular, que aconteceu, não sei o que, onde é que tá. E não era assim criminalidade, eram os moradores. Cadê o celular do Pensando Bem, onde tá? Só que tinham sido pessoas de outra comunidade, né? Não, calma, isso aí é bem material, depois a gente consegue, depois a gente vai atrás disso. Então a comunidade hoje, meu grande sucesso lá, o que me sinto muito realizado, é que eles estão pertencentes disso. E aí a gente, na última semana agora, apresentamos para a comunidade esse plano que eu falei agora. De zerar desemprego, zerar fila em creche, sabe? Tirar desnutrição dentro da favela. E aí isso é possível, não é só com a minha missão ou com as pessoas que estão doando. É por causa que a favela quer fazer isso. Ela assumiu. Elas assumiram, estão no centro. A gente fala muito de participação social. Então eu não faço nada sozinho, né? Lógico, tem hora que a gente bate a doida e acha que é o certo. Mas até tava conversando, eu tenho muito mais trabalho porque assim, eu imagino que a aula de Muay Thai e de Jiu-Jitsu tem que ser assim. Só que a mãezinha chega, pô, meu filho só chega às 5 horas da escola. Aí a gente vai lá e muda para 5 horas. Então elas se sentem pertencentes porque a gente dá ouvido a elas, que senão não fazia sentido. Porque é isso, assim, não é o Rutênio que vai mudar a vida dela, é ela que vai mudar a sua vida. Eu só vou dar as oportunidades. Lembra que eu falei nisso? Então, hoje, Pensando Bem, a gente tem esse foco de transformar as favelas, potencializando vidas. Essa é a nossa missão. Então, assim, eu não vou mudar a vida do Pedrinho, que é nosso atleta. Não vou mudar a vida do Rainos, que é nosso atleta. É eles que vão mudar a vida deles. A gente só tá dando meios, a gente só tá dando ferramentas. Não adianta só dar ferramentas se eles não quererem, né? Tô muito feliz porque, como eu falei, eu fui jovem aprendiz de uma grande empresa, depois fui contratado, pedi demissão, e esse ano eu conheci o dono dessa empresa,
E hoje ele virou um cara que aporta recursos dentro do Pensando Bem. Então as coisas estão mudando. E aí agora a gente vai botar 60 jovens aprendizes dentro da favela do Inferninho, em outras empresas, e uma delas vai ser a empresa que eu trabalhei. Então hoje tá tendo essa transformação dentro da favela do Inferninho. Cara, e num período de espaço assim, ó, com uma pandemia no meio. Uma pandemia no meio. Você consegue entender um cara de 23 anos, né? Claro, não vou dizer que ele fez tudo sozinho, obviamente que ninguém faz nada sozinho. Mas você idealizou um projeto gigantesco. Por isso, pessoal, que eu falei desde o começo, que eu não vou falar nada, não vou nem perguntar as coisas, né? O Rutênio, ele já está explanando tudo que a gente precisa saber, ou que a gente tem curiosidade de saber. Mas por isso que eu falei desde o começo que seria um dos programas mais modificadores de sociedade, ou exemplos de modificadores. Porque é esse tipo de coisa que a gente tem que apresentar aqui. São exemplos a serem seguidos. Eu acho que eu te conheci também foi através do Maninho. Sim. O Maninho já tinha apresentado pra gente uma ideia. Era um cara nota 10 também, que faz o trabalho dele social. O Maninho foi, não sei se foi o primeiro ou o segundo episódio. O primeiro ou o segundo episódio aqui foi ele, naquela época a gente já tinha o nosso podcast e depois passou por uma reformulação, agora tem uma logomarca nova, um projeto todo novo. Em parceria com o Lobão, que até hoje funciona. É o mesmo desde o começo também. A gente mudou de prédio, também evoluímos. Mas o objetivo aqui, sem fins lucrativos, é que a gente entregue para a sociedade um pouco mais de conhecimento. Porque as pessoas, elas às vezes por si só, aprendendo algo, ela cria uma nova oportunidade. Você estava falando de entregar oportunidades para as pessoas, que eu acho isso é o fantástico, mostrar para elas que elas podem fazer isso, pode fazer por aqui, pode fazer por aqui. Mas às vezes desperta nela um negócio que você nem está pensando. Você está falando, não, cara, vou te dar a oportunidade de fazer isso aqui. Ela, cara, mas além disso, eu poderia criar isso. E aí é onde a gente monta uma rede, e aí monta uma rede do bem, que vai espalhando e vai espalhando e vai espalhando. Então, eu acho super legal, eu já estou te dizendo, antes desse episódio ir ao ar, vocês já vão ver nos meus stories a minha visita lá no Inferninho. Fechado. Na quinta-feira, resolve a agenda dele aí. Quinta-feira. Desmarca tudo. Quinta-feira eu vou lá, quinta-feira agora, eu vou lá, faço questão de ir conhecer, porque isso mexe muito comigo, cara. Eu entender da importância. A gente criou a nossa ONG sozinha, com vontade de ajudar. É para esse o objetivo. Vou te dizer que se você puxar o extrato inteiro da nossa ONG, eu nunca ganhei um centavo. Pelo contrário, ganhei foi muita satisfação, ganhei muita alegria. As pessoas falam, cara, por que você faz isso, cara? E aí um dia até uma psicóloga, a gente conversando, ela disse, cara, você tem um espírito paternal, assim, de querer que todos sejam seu filho. E eu sempre falo aqui, é involuntário isso. Eu já ia te falar, em algum momento, fala assim, Rutênio, você tem idade para ser meu filho. Porque eu tenho esse espírito de querer falar que todos os meninos, eu chamo todo mundo de menino, que todos os meninos que vêm aqui são meus filhos. Porque a gente tem que realmente abraçar, porque às vezes ele não teve a oportunidade de ver o que você viu. Então, não é uma superioridade de idade, não é uma superioridade de dinheiro, não é uma superioridade de força, é uma superioridade de visão. E aí você fala, vem cá, meu filho, que ele pode ser mais velho, inclusive. Vem cá, meu filho, que eu vou te mostrar um mundo que eu já vi. E aí você vai aprender isso aqui. E aí você vai ajudar outro. E aí a gente vai fazer uma corrente. Então, por isso que eu falo de pai. E eu gosto muito de falar sobre ajudar os próximos. Exatamente por isso. Na minha rede social, você não vê muito o quesito ajuda humanitária nesse sentido. A gente tenta não expor a questão da ONG. Não sei nem por quê. Sim. Porque não funciona ainda como eu gostaria. Então, por isso que eu não tenho ela como um troféu, mas é uma coisa que eu carrego de sempre estar ajudando. A gente ajuda através da ONG quando pode, atletas. A gente foi esse ano para a Patagônia, um grupo grande para a corrida. Mas mais do que isso, eu queria era fazer mais parte dessa sua transformação, não só nos 22 dias, cara. Vamos participar muito mais. Será que mais alguém da comunidade precisa dessa transformação de 22 dias na saúde? Porque você vê que não é uma transformação que o cara tenha que onerar-se. Ele tem só que mudar alguns pensamentos em relação ao que faz. E aí a pessoa fala, mas eu recebo essas críticas às vezes na internet. Você fala para a pessoa comer comida de verdade, tem gente que não tem nem o que comer. Mas a gente vai fazer essa transformação, sim, porque às vezes é mais barato ele comer comida de verdade do que você querer criar
para ele algo para ele comer que vai fazer mal para ele lá na frente. A gente fala o seguinte, que o sucesso eu digo muito isso, assim, porque o Rutênio engordou, né? Não é desculpa, mas, por exemplo, sempre tive sonho de comer Big Mac, McDonald's. Então, pra gente dentro da favela, é muito isso. Eu quero sair e comer bem é comer isso. Só que não, eu gosto muito da história da rocinha, né? A favela em si é um terreno fértil. A gente tem uma horta lá, não pensando bem, mas tem uma horta privada que dá pra gente plantar de tudo. Eu tenho um amigo meu que fala isso, cara, se a gente comesse o que a gente plantasse, o ser humano, né, perdeu esse costume. Que isso é uma ordem natural que foi acontecendo, mas se a gente comesse o que a gente plantasse, a gente vivia muito bem, gastando menos. Exatamente, gastando menos. E é isso, tem muita potencialidade da favela nesse quesito também. E de quebrar pra gente, eu fui muito isso. Pra mim era comer pizza direto. Eu tinha um canto que eu sonhava em comer pizza. Quando eu comecei a ganhar dinheiro de design gráfico lá, ou então na Pague Menos, a primeira coisa que eu fazia era comprar pizza. Então vem essas... acho que a mídia, né, vai trazendo pro nosso olhar essa questão da alimentação, que não é saudável, mas que a gente acha que é comer bem. Eu gosto muito que você fala comer de verdade, eu gosto. Mas é porque a gente precisa, e é isso que eu tô te falando, que eu quero muito fazer parte do projeto nesse sentido de querer ajudar. Não quero nem aparecer, sim, mas é a ideia de mostrar para eles. Não sei, a gente faz encontros, palestra lá, ensinar, eu falo nesse sentido para os adultos, né? Porque eles, sim, querendo ou não, são os responsáveis pelos menores. Mas que os adultos entendam o que é comida de verdade, não substância comestível. Porque isso onera também. E onera o sistema, porque você vai entregar uma comida ruim e depois o Estado vai ter que gastar com a saúde e aí aportar hospitais, postos de saúde e tal, para aquela pessoa que você mesmo alimentou ruim. Porque deu uma impressão de que estava comendo, sim, moderno. E na verdade é comida de verdade, comida. Ovo, carne, frango, arroz, feijão. As próprias hortaliças que vocês talvez tenham acesso lá. Então isso é legal de mostrar para a sociedade. Então às vezes as pessoas falam, você fala muito de comer comida de verdade, mas não sei o quê. E aí começam a desvirtuar uma coisa que é super simples. Super simples. O tempo hoje em dia é mais escasso. Não, é 24 horas como sempre foi. O sol gira na mesma velocidade, como sempre foi. A gente é que tem mais atribulações para outras coisas e deixamos um pouquinho de lado o corpo humano. Mas a gente tem que reviver isso. Principalmente quem está, às vezes, desfavorecido de um monte de outras coisas, e está guerreando, né? Tem que ser saudável. Sim. Tem que ser saudável. E a máquina que Deus criou já vem perfeita. A gente é que vai avacalhando ela. Não, a minha filha hoje, ela tá 1 ano e 3 meses, né? E a minha esposa, ela é técnica de enfermagem, trabalha, e o sonho dela é ser doula, então ela aprende muito fácil, fica lendo sobre doula. A minha filha até hoje nunca comeu açúcar nem sal. Porque a minha esposa entende essa necessidade da minha filha ter um caminho diferente do que eu tive. A minha esposa nem tanto, porque ela é toda saudável também, assim, como muito de besteira mas ela tem muito esse nível. Eu que sou mais estragada, assim, sabe, doutor Adriano? Então, aí quando a minha filha, eu gosto de dizer o seguinte, quando a minha filha nasceu, pra mim foi um grande choque, e pra mim também foi um grande desafiador, falar assim, tem muita coisa pra fazer ainda na favela do Inferninho, porque ela nasceu e já tava aquele âmbito de dar certo, não sei o quê. Só que é o seguinte, ela nasceu num hospital público, ela não tinha plano, só que a gente conseguiu fazer um plano, eu consigo pagar um plano pra ela. E aí a minha esposa tinha muito leite no peito e pedrou. E tive que comprar uma maquininha cara que só. Aí eu conversando com a mãe, né, ela falou assim, eu passei 1 ano com o meu peito pedrado. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar a máquina. E assim, a máquina, caro que eu digo, mas não era tipo R$1.000. Eu acho que eu paguei R$200 na farmácia, parcelando lá em quantas vezes quisesse. E uma mãe passou, e quantas mães não passam por isso, né? E a gente vê hoje as crianças comendo de tudo, assim, da favela, porque é isso, é muita coisa, é difícil. Acho que falar sobre segurança alimentar na favela, e aí eu fico feliz de saber que está disponível a isso, porque a segurança alimentar faz parte do programa de Favela 3D também. E esse programa Favela 3D, Adriano, é um piloto que a gente quer mandar para todas as favelas de Fortaleza. Eu tive a oportunidade de falar com o governador, falar com o vice-prefeito, falei assim, olha, a gente está mostrando para a cidade, e aí você vai ter que acreditar ou não, mas eu vou provar isso no final das contas, que a gente está construindo um caminho de quebra de ciclo da pobreza. A gente está mostrando isso, a gente tem que atuar em todas as áreas. A segurança alimentar é uma área fundamental. Eu já li algumas coisas que tem que ter um nível de proteína suficiente no cérebro para a criança poder se desenvolver.
né? Então a gente com a nossa cozinha hoje é uma cozinha bem menor. É que eu falei desse espaço, né? A gente tá querendo construir uma cozinha escola, mas hoje todos os nossos alunos, ele tem, a gente fez que nem a escola realmente. Então, por exemplo, é contraturno escolar. Quem chega de manhã, 9 horas da manhã, chega 8, né? E 9 horas, 9 e meia tem lá o recreio, que é um momento de lanche. E a gente tenta de alguma forma, a gente recebe muita doação de vários, mas a gente tenta de alguma forma deixar um lanche muito mais nutritivo. Hoje a gente não consegue fazer esse lanche nutritivo, até porque eu vou confessar, a gente falta tempo e a gente conseguir juntar profissionais. Acho que não é nem que falta profissionais, falta juntar. Eu nunca lhe convidei a fazer isso. Mas porque é tanta coisa que a gente tem fazendo que a gente vai por partes, né? Mas a nossa cozinha hoje funciona e pra mim é um grande prazer e sonho que a nossa cozinha realmente seja totalmente nutritiva. Não só as refeições que a gente recebe, né? Então, que a gente conseguisse dar uma refeição nutritiva para essa criança. Então, a criança chega às 8 horas da manhã, ela recebe uma refeição durante ali 9, 9 e meia. E antes de ir para a escola, ela também recebe outra refeição que a gente tenta complementar ali como se fosse um almoço, né? O mesmo almoço que a gente recebe. Aí à tarde da mesma forma, né? Quem consegue chegar ali no período do almoço consegue ter uma refeição. Se não, só no período da tarde. E depois do treino recebe uma refeição. Que às vezes não é uma refeição. Aí de tarde é que a gente vacila mesmo, assim. Porque por não ter mão de obra dentro da cozinha de tarde, a gente entrega muito mais chega um biscoito que chega de doação e tal, que para aquela criança é excelente, mas eu entendo que não é nutritivo, né? Então a gente também tem essa preocupação, que confessando pro senhor não é uma preocupação gigantesca pra gente, mas tendo isso do nosso lado vai mostrar essa priorização de problemas, né? Mas olha só, você tá falando aí já começa a borbulhar a coisa. Eu tô me revivendo aqui algumas ideias, mas por exemplo, a gente já começa nos viés, por exemplo, do emprego. Aí a gente pega uma mãezinha e fala para ela: mãezinha, você tá desempregada, né? E a ideia é que ela fique empregada. Você vai pegar essa matéria-prima aqui de uma proteína, um whey protein, por exemplo, e você vai transformar em bolinhos, e esses bolinhos você entrega para as crianças. Então, já gerou um emprego. Então, às vezes, a alimentação por si só, ela é transformadora. Sim. Mãezinha, ó, a gente está recebendo essas frutas aqui, outra mãezinha, está recebendo essas frutas, você vai ter o trabalho de picar e montar os kitzinhos, tipo de salada de frutas, que vai ser entregue no domingo, sei lá, no fim de semana. Então, a gente pode, junto com a alimentação, também gerar vários empregos ou várias fontes ali para que funcione isso. E é educar dentro de casa também, né? E é educar. A gente tava brincando assim, a gente entregou uma coisa lá, uma batata, alguma coisa. Aí o pai chegou assim: essa batata tava mofada, vencida, não sei o que. Vamos lá, deixa eu ver essa batata. Aí não tava, sabe? Não tava tudo normal. E a criança teve um probleminha. Aí eu falei: cara, mas vamos ver o histórico da criança. Ela come de tudo, assim, toma refrigerante. Aí a culpa é da batata. Aí a culpa é da batata. A criança toma refrigerante, um monte de coisa, porque é isso, falta também essa educação dentro da favela, né? E aí tô lhe convidando agora em rede mundial, porque a internet rede intergaláctica, tá lá em Marte já. Preciso do Dr. Adriano. Bora, eu sei que tem muita mais gente na sua equipe aí pra tá dentro do Pensando Bem nesse Favela 3D. Porque como, assim, eu tô tocando muito num programa Favela 3D, porque é algo que jamais foi visto, sabe? Já tá acontecendo em algumas cidades faz 2 anos, a gente vai ter esse período agora, a gente startou exatamente no início desse ano. Mas vai ser até 2025, podendo renovar, porque a gente entende que a mudança humana demora mais um tempo, né? Mas é algo jamais visto e que, se der certo, tem esse também, sendo honesto, eu acredito piamente que isso vai dar certo. Mas eu também não posso descartar a possibilidade que não deu certo. Mas se não deu, doutor Adriano, a gente tá fazendo muita coisa. A gente chegou perto de dar certo, sabe? A gente chegou perto de mostrar que não tem mais jeito, não tem porquê mais ter pobrezas. Sabe, assim, acho que a pobreza nunca vai acabar. Mas, cara, a criança não ter as vacinas todas é uma pobreza que tem que acabar. Sabe, a criança ter o que comer é uma pobreza que tem que acabar. Pode existir outras aí pro resto do mundo, mas essas pobrezas, assim, que são básicas realmente, tem que acabar. Sabe, da mãe entender que ela pode dar um futuro melhor pro seu filho, pra mãe entender se valorizar muito mais. A gente diz que a persona da favela do Inferninho é uma adolescente de 14, 16 anos, preta e que é mãe. Sabe? Essa é a persona que a gente tem dentro da favela do Inferninho, a gente tem que falar. E a gente hoje mostra para essas mulheres que elas podem ser muito mais do que só o que a comunidade diz que ela é. Porque é isso, teve uma gravidez na adolescência, acha que tem que acabar a vida toda por ali. Não.
Você consegue sim entrar na faculdade. Tem uma menina que eu sou muito fã dela, assim, dentro da favela, que por si só, eu gosto de contar histórias, porque assim, a gente como líder de ONG, acha que é o salvador do mundo, né? Mas não, como você falou, a gente dá oportunidades e as pessoas se desenvolvem. Ou não. Ou não, mas assim, tem muita criatividade ali acontecendo, claro, né? A gente tem uma que você vai conhecer lá, que é a Tati. Ela, na minha infância, ela era usuária, estava em situação de drogadição, totalmente dependente. Quando a gente retorna em 2020, ela já estava limpa, sabe? Só que não estava sem fazer nada. A gente fez um curso para as mulheres, que era investimento em semente. Era um projeto de 6 meses, onde ela entendia montava um modelo de negócio, montava um plano de negócio e como ela ia gerenciar esse negócio. E as melhores ideias recebiam um investimento de semente de R$4.500. Hoje ela recebeu esse investimento de semente, fez o curso e hoje ela é dona do seu próprio negócio. E sustenta ela e a família dela com esse negócio. Que a gente até brinca, assim, é o boteco da Tati. Então é uma merceariazinha que vende tudo, mas no final de semana a galera tomando cerveja, não sei o que, e hoje ela sustenta a família dela através disso. Olha só, uma pessoa que está em situação de drogadição. E ela saiu da drogadição não por causa de mim, ou por causa do Pensando Bem. Ela saiu porque ela veio a necessidade de sair. Ela entendeu que tinha que sair. E aí tem outros, a gente tem uma... Eu gosto de falar os nomes porque são pessoas realmente da vida real. São humanos, não são isso. Personagens. Tem a Miciane ela mora bem na entrada da favela, assim, é a família mais querida, né? Porque tem 2 irmãos que são atletas, hoje aluno do Manin, são atletas, aluno do Jereba também, do Jiu-Jitsu ganha tudo. E a Miciane foi mãe logo na adolescência, não sei, acho que ela deve estar com uns 20, 21 anos hoje, ou 23, não sei, tem essa média de 20 a 23 anos, mas ela foi mãe na adolescência. Hoje tem a Yasmin, a filha dela, que tem uns 8 anos de idade, né, 8 anos de idade, que é campeã também no Jiu-Jitsu. Mas eu me lembro que, e hoje a Miciane tá fazendo faculdade, a Miciane tá trabalhando. Lógico, tem uma rede de apoio que sustenta ela, assim, tem a mãe, né, que não abandonou e tal. Mas ela viu que, assim, não parava ali só na gravidez e na adolescência. Que ela tem uma vida ainda a ser seguida. E aí o Pensando Bem só tem uma missão, que é apoiar. Tem esse sonho? Tem essa meta? Vai, cara, não desiste. Porque, eu digo, o mais doido era eu, Rutênio, ser líder de ONG. E se eu tô conseguindo viver, imagine vocês, sabe? Se você não consegue ser campeão olímpico, se você não consegue estar numa grande empresa, se você não consegue montar a sua grande empresa. Então a gente vem muito com essa missão dentro do Pensando Bem. Que legal, cara. Que legal, né? Que legal. Vou falar mais nada, gente. Vou falar mais nada. Mas é uma ótima oportunidade, cara. Eu gostei. Assim, eu sabia que ia ser muito legal. Tinha muita coisa que eu não sabia. Muita coisa do que você contou aqui, obviamente, eu não sabia. Mas fez só eu crescer ainda mais. E agora, planos, fora o 3D, porque eu já estou inserido no 3D. Depois eu vou estudar direitinho o que é o 3D para eu entender. Para entender de verdade o que é o 3D. Mas fora isso, o Rutênio pai, o Rutênio marido. Filho também, que ainda moro com a minha mãe. Ah, você mora com a sua mãe? Moro eu, minha mãe, minha esposa e minha filha. Na comunidade? Hoje, assim, é uma rua depois. Uhum. A comunidade tá aqui, a gente mora numa rua à frente. Sim, assim. Mas ali, bem colado. Porque, assim, tem isso, né? A favela do Inferninho, cara, é muito engraçada essa história. Quando a gente foi fazer o censo, segundo o IBGE, tinha 900 famílias dentro da favela do Inferninho. Só que a gente foi batendo de porta em porta e perguntava: você se considera que morador da favela do Inferninho? Não, eu moro na Pedro Sampaio, eu moro em tal rua. E aí onde eu moro, assim, que é uma rua acima, lá realmente era aldeota, era o bairro nobre, só que assim, é um pulo. E aí eu até lembro, quando eu comecei a dar aula dentro lá de casa, que quando já era lá, os moradores ficavam em choque, ficavam tudo doido. Botava um monte de criança da favela lá dentro. Trazendo a favela pra cá. Só que hoje não, hoje tem gente dessa rua e da rua que eu moro indo pro beco. Eu quero aula, não sei o que. Aí pede cesta básica, né? Aí eu quero isso, quero aquilo. Então hoje já mudou esse. Hoje todo mundo quer ser da favela do Inferninho. Mas hoje, então assim, eu moro dentro da favela do Inferninho, só que não naquele raio que a gente considera a favela do Inferninho. Eu moro numa rua acima, assim. Que legal, cara, que legal. Assim, só contando outra coisa minha aqui, aproveitando, eu tô me sentindo aqui, cara, tô me sentindo dentro dessa vida aí. Eu gosto de trap, de rap, eu cresci ouvindo música de comunidade, né? Eu não tenho um berço de ouro, meu pai é mecânico, minha mãe era dona de casa, trabalhou quando eu era bem pequeno, mas depois dona de casa. Então a gente cresceu nesse convívio com vários amigos, perdi também alguns amigos. Nunca morei expressivamente dentro de uma comunidade assim. Era conjuntos habitacionais naquela época.
eram prédios, né, de conjuntos habitacionais, mas eu sempre escutei músicas, assim, consideradas músicas de favela. E eu vejo muito essa expressão que você falou da favela vencer. Eu escuto até hoje. As pessoas não acreditam quando fala que o médico escuta essas músicas, porque eles marginalizam até o ritmo musical. Até o ritmo musical é marginalizado. E eu acho que a música, ela fez muita gente, de forma individual, vencer. Sim. Né? Sim. A frase que você falou da favela venceu, realmente falta muito ainda. Falta muito, porque enquanto tiver desigualdade, não teve a vitória. Mas eu acho um fantástico caminho as pessoas que se deslancham nesse aspecto, que saem da favela para mostrar que nasceram num local não tão favorecido assim. Eu tenho vários atletas aqui Sim. nesse estilo, mas eu sempre falo para eles, cara, você nasceu desfavorecido, você vai ter que batalhar o dobro, porque talvez não vai existir mais de um Rutênio, não vai existir outros Rutênios para te dar oportunidades. A gente vai batalhar para que se multiplique essa ideia. As ONGs precisam se multiplicar, ou não a ONG, o sistema, né? Não precisa que crie-se uma ONG para pensar em algo que já deveria estar existindo. Mas a gente precisa de continuar lutando para as comunidades, principalmente na parte de música. Músicas, assim, acho que quem cresceu em periferia, em favela, tem esse... se não for na sua casa, é a casa do vizinho, você tá escutando música, né? E pegando esse gancho do senhor que o senhor falou agora, a gente tem duas coisas. Eu gosto muito da música do Racionais, né? Que fala assim que, filho, pra você ser preto, que a mãe dele tá falando pra ele, você tem que ser 2 vezes melhor. E aí, 2 vezes melhor, correr 2 vezes mais, a gente leva muito isso pra si. Eu costumo conversar, a gente tem uns atletas do bem hoje. Eu falei, várias crianças, vários atletas que têm medalha, eles fazem parte do nosso pacote de atletas do bem. Os atletas do bem são nossas oficinas de esporte, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê. São as 3 oficinas que a gente tem, e agora o futebol. E aí a gente, principalmente o esporte e artes marciais, né, a gente tem níveis. Então começa todo mundo ali num pacote só que a gente começa a mandar pro Manin os atletas, os melhores querem ser atletas. Aí o Manin já faz um treino mais especializado, né? Pensando nisso, então são nossos atletas do bem. E aí a gente tava no período agora dos jovens aprendizes, que teve um que não queria trabalhar. Meu sonho é ser só lutador. Cara, que massa você ser lutador. Mas sabe quando o Mano Brown fala assim, que a gente tem que ser 2 vezes melhor? Então tu vai ter que treinar muito para ser um lutador, mas também tu tem que manter tua família. Então abraça as 2 oportunidades, né? Então a gente traz muito essa realidade de você correr 2 vezes mais, né? E pra mim, correr 2 vezes mais não é só fazer aquilo que você quer, porque viver do sonho é incrível. Mas viver do sonho com fome não dá. Então você também tem que trabalhar, também tem que estudar, tem que ter o plano B, né? A gente prega muito isso, né? O plano B é fazer o plano A dar certo. Mas, cara, quando sua vida tá em jogo, quando você tem uma família que depende de você, que é isso que você falou, assim... Quando eu abandonei de trabalhar o Rutênio fora pensando bem, né? Quando eu abandonei de trabalhar de carteira assinada, e minha mãe falou assim, de fome a gente não morre, eu sabia que eu não tinha que acreditar só no pensando bem. Minha vida é o pensando bem. Mas de madrugada eu era design gráfico. Sabe? Eu sabia que tinha que manter dentro de casa, né? Eu sei que tem esse plano. Então, eu sempre fui muito dividido também, que é coisa que eu nunca falo. Que a gente só fala das coisas boas. Então, eu tive muita noite de sono não dormida, que era por causa que eu tava trabalhando, porque eu tinha que manter um salário, porque só de medicação da minha mãe era quase R$1.000. Que eu tinha que comprar fralda, os medicamentos que o posto não dava. E a minha esposa, nessa época, que era namorada e agora virou esposa, ela tava trabalhando dentro do presídio. Ela era técnica de enfermagem dentro de um presídio. E aí ela passou por algumas situações de abuso verbal, né? Que ela teve um derrame no olho e saiu. E foi bem nessa época, ela saiu, a gente viu um plano assim, não, saia, vem pra cá. E aí quando eu peço demissão, ela fala o seguinte, não, de fonte não morre, eu vou começar a trabalhar de novo. E ela vai pra área da saúde de novo, depois de vários traumas que ela tinha passado. Então era assim, era uma junção realmente de se dividir. E até hoje é uma parceria muito que nem essa, sabe? Eu e a Evinha, que é a minha esposa, a gente se divide muito em 4, 5 no que der. A gente tem isso, ó. Agora ela tá trabalhando e não tem ninguém pra ficar com a neném, eu tenho que ficar em casa e fico com a neném. Mas eu tenho que viajar, ela não pode trabalhar, ela faz um negócio lá, vai viajar Rutênio, vai pras reuniões que eu fico com a neném. Então a gente se divide muito nisso. A gente corre dobrado, nós dois, teve esse nome de parceria, né? A minha esposa, ela realmente, doutor Adriano, eu gosto de falar dela, que é pouco falado, porque realmente ela é muito mais do que eu.
Sim, em todos os aspectos. É muito mais que eu. Ela cresceu na casa dentro da favela do Inferninho, que é uma curiosidade. Eu cresci na favela e ela também. Só que eu era numa ponta, ela era na outra. E a gente só se conheceu dentro do ônibus. Sabe? Porque a favela não se conversava. E é uma favela pequena, você vai conhecer. E aí hoje o Beco trouxe essa junção, né? Dos dois lados se conversarem, os dois lados se tiram perto de que tinha muito isso. E aí eu conheci ela dentro do ônibus, ela cresceu numa casa com 9 mulheres. Ela e mais 9 mulheres. A mãe foi mãe muito cedo, foi pro Rio de Janeiro tentar a vida, deixou com a avó, ela e a irmã dela. E tem uma tia que teve filhos também, que sofreu violência dentro de casa. E quando eu conheci a Evinha, ela estava em situação de depressão, porque o avô dela pegou diabetes e perdeu uma perna. E aí, imagina, a casa tava virada por água abaixo. E eu e ela foi que, assim, logo no namoro, porque a gente se casou cedo, né? Que a gente se casou bem rápido também. 3 anos já tava casado. Porque a gente vivia muito junto. Era isso, meu salário era o dela, o salário dela era o meu, e a gente sempre se complementou muito, né? E até hoje é isso, assim. Hoje uma coisa que eu falo, assim, ela fala assim, Rutênio, só não dá pra me trabalhar contigo. Mas o resto a gente faz junto, porque eu acho que trabalhar, acho que ela me dava umas duras de vez em quando, porque ela é muito mais do que eu, mas eu só sou o que eu sou hoje graças à minha esposa, assim, que é jovem que nem eu, mas ela é muito mais do que eu em todos os sentidos, muito mais do que eu. Eu até falo, amor, tem que se desenvolver mais, né, questão de fala, ela é muito tímida, né? A gente tava no evento, sempre ela é a primeira da fila, aí depois vai pro final e tal. Amor, mas se tu falasse, eu ia ter pena de mim, porque só dava você, assim, porque ela é muito mais do que eu sou muito grata a ela, por tudo que aconteceu. Tipo, você falou bem, eu nunca fiz nada sozinho. Acho que dentro de casa é meu primeiro time dentro de casa, né? Então eu tive muito uma mãe que acredita em mim, a minha esposa que faz tudo ali por mim realmente, né? De abdicar de coisas dela, de acreditar no meu sonho, porque não é fácil, né? Acreditar no sonho, de trabalhar pelo meu sonho. Então ela entrou junto nessa comigo. E tem um time hoje, doutor Adriano, assim, que hoje, 2023, tá com mais de 20 pessoas dentro do Pensando Bem. Que é isso, não tem tempo ruim. Domingo tem que fazer um evento, tá até brincando, mas a gente tava analisando currículos. E o time tava analisando currículos, tava falando, cara, se o Pensando Bem der errado, todo mundo vai ter uma profissão, porque a gente organiza festa. Vocês já sabem tudo. A gente cuida de criança, a gente analisa currículo, se precisar ir pra cozinha, a gente vai pra cozinha. Se precisar limpeza, a gente limpa também. A gente só não faz obra ainda, mas aí, dá pitaco em obra a gente faz também. Já a gente já... Mas vamos montar uma escola de construção civil ali, um pedreiro ensinando os meninos, porque podem ser o primeiro emprego, o servente, por que não? Sim, não é menos digno. Exatamente, com certeza. Então dá para fazer. Esse projeto de zerar a pobreza, basta querer. É isso. Basta querer e ter as pessoas certas. O Pensando Bem, acho que eu falei demais, assim, mas eu digo muito que o Pensando Bem é a soma de 3 coisas: sonhos, planejamento e pessoas certas. E aí você acrescenta o 4º elo, que é ações que a gente precisa de fazer. Legal. A gente precisa de fazer, porque eu posso ser a pessoa certa, eu posso ter um sonho, eu posso planejar, mas se eu não fizer, não acontece. Boa, perfeito. Cara, eu queria ficar aqui o dia inteiro, o dia inteiro com esse cara, mas na verdade quinta-feira a gente vai ficar junto. Cara, pelo menos um período, eu sei que sua agenda também não é daquelas... Desmarco tudo, de verdade. Mas eu quero ir lá, cara, eu quero muito agradecer sua vinda, sua história, a história, né, do projeto. Eu sei que é muito maior, a gente teria que ficar aqui 15 horas contando tudo que já aconteceu, porque deve ter histórias fantásticas. Todo dia você deve ver uma história diferente. Tô falando isso porque eu vivo histórias, todo mundo cria, todo mundo assiste histórias diferentes, mas vocês vivem superações muito diferentes. Então, eu quero de verdade agradecer muito. Eu acho que você deveria voltar aqui. Eu acho. Você deveria voltar aqui. A gente vai fazer o convite para marcar também direitinho. Eu te falei em off, mas eu falo aqui abertamente. Se você encontrar com o Edu e eu não conseguir encontrar, que ele vai estar aqui e talvez eu não esteja, que mande meu abraço. Eu te falei que eu conheci ele há muito tempo atrás numa palestra do Pedro Superti. E virei muito fã dele, por isso que a gente continuou seguindo. E foi inspirado nele que eu comecei a entregar cestas. Foi inspirado nele. Ele tinha um folder de sexta, em vez de sexta-feira, era com C. E inspirado naquilo eu comecei a entregar cestas básicas. Então, assim, significa muito para mim isso. Que legal. Eu ter iniciado o projeto de entregar cestas durante a pandemia. A gente já tinha a ONG. A gente queria ajudar muito mais pessoas, mas a gente também tem que ganhar o pão e pagar os boletos, né? E assim, eu tem que falar mais disso, doutor Adriano. Porque, assim, beleza, o Rutênio, né? Eu vivo, minha vida é essa. Eu sei que a sua vida tem muito mais coisas, né? Mas se todo mundo, eu gosto de dizer que todo mundo tem uma responsabilidade social.
E assim como o senhor descobriu a sua de estar fazendo, que já faz tanto, né? Como eu falei, se não ajuda diretamente, ajuda indiretamente com a sua... Eu sou grato ao senhor por isso, eu sou fruto também da sua oportunidade de ter conhecido o P22, de estar aqui hoje. Você tem que falar muito mais da sua ONG, do que o senhor faz, porque é isso. Tem muita gente que vai botar marketing, usar isso social, mas tem que ser falado. Porque assim como o senhor se inspirou no Edu, outras pessoas vão se inspirar no que você está falando aqui. Então vai aí também um pedido meu. Fale, porque eu não conhecia esse lado do Dr. Adriano, que eu já era fã no que você vem fazendo aí na saúde. E agora desse lado também eu não conhecia, sendo bem honesto, assim, não conhecia o que o senhor fazia. Porque não é... Inclusive, eu vou te dizer mais como é que as coisas se conectam, mais preciso. Eu estou indo agora para uma aula, eu vou fazer uma palestra junto com outros 2 profissionais. E na plataforma, na apresentação dessa palestra, eu acrescentei a ONG. Porque eu decidi que hoje eu ia falar. Aí depois eu falei, cara, vai coincidir direitinho, porque o Rutênio vai estar lá, vou até pegar umas formas de falar, sem querer mostrar que está mostrando, mas sim, falando, para inspirar mesmo. Então, na primeira página da apresentação, que eu vou fazer hoje à tarde, tem falando um pouco da minha história e tem falando sobre a ONG. Não, muito eu vou bom, falar isso hoje. Muito bom. Então... Vamos deixar para depois, então nós vamos continuar falando aqui, eu quero agradecer de verdade, cara, de verdade. Pessoal, se vocês querem, não deu tempo nem de eu falar o que eu normalmente falo. Eu falo assim, gente, clica aqui, né, mais ou menos, clica aqui na rede social do Rutênio, ó, vai aparecer na televisão, mas enfim, clica, conhece, eu vou colocar na descrição aqui embaixo, tudo, e inclusive eu vou querer, se o marketing permitir, a gente vai filmar esse encontro de quinta-feira lá, vamos filmar tudo. Para eu mostrar mais. Não vou falar que não é a união das nossas ONGs, é a união de ideias de pessoas que querem o bem do próximo. Então, aqui embaixo na descrição vai ter todos os detalhes para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Rutênio, um pouco mais sobre o projeto gigantesco dele. E se você quiser comentar alguma coisa, escreve aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. E vamos mudar o mundo. Eu vou assumir com você essa loucura. Nós somos loucos. Eu vou assumir com você essa loucura da gente mudar essa zero pobreza lá no inferninho, obrigado, ou no céuzinho, ou como você quiser chamar a comunidade. Super reforço, viu? Super reforço, obrigado pela oportunidade, assim, pra mim é muito gratificante estar falando sobre a minha história, falando sobre o que o Pensando Bem tá fazendo e espalhando um bem. Espero que as pessoas possam se inspirar também nisso e a gente possa mudar acabar com a pobreza, não só na favela do Inferninho, mas acabar com a pobreza geral. Top, até aqui tá fechado. Cara, obrigado, pessoal, obrigado, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Cara, que massa.